Tela. Notícias. Arrumar. Sai. Jardim. Sorriso. Chamada. Notícias. Close. Close. Barra inferior. Imagem. Loading 2. As curiosidades sobre André Jardine. Calendário. Papel. O treinador André Jardine tem a chance de mostrar serviço à frente da equipe do São Paulo em 2019. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barroso Silva, Olé, anunciou André Jardine como o treinador da equipe profissional em 2019. Apesar de trabalhar no clube desde 2015, ele ainda não tem uma trajetória tão conhecida de todo o público. Muito antes de assumir o comando de um dos times mais importantes do Brasil, ele chegou a jogar bola com Ronaldinho Gaúcho, a estudar engenharia, a trabalhar com Felipão e a conquistar quase tudo nas categorias de base. Quem viu de perto essa caminhada até o time principal do tricolor paulista acredita nisso. Porém, espera que o treinador receba o respaldo do departamento de futebol do clube do Morumbi. Será preciso confiar e dar tempo ao Jardim. Não adianta achar que dar o estadual é suficiente. Diretoria e torcida precisam ter paciência, dar confiança a ele. É um ótimo profissional, trabalhador e pode fazer um grande sucesso. Está preparado, disse Júnior Chavari, que trabalhou como diretor da base do São Paulo em 2015, quando trouxe Jardim do Grêmio para o clube. Saiba um pouco mais da vida desse gaúcho, de 39 anos, com as histórias que o esporte levantou. Infância e educação física. Como boa parte das crianças no Brasil, Jardine sonhava com a carreira de jogador de futebol. Chegou até perto de ter êxito. Atuou nas categorias de base do Grêmio ao lado de quem viria um dia a ser o melhor do mundo. Hoje, treinador do São Paulo, chegou a defender a equipe de Ronaldinho Gaúcho. Por isso, até hoje, nas salas entre os campos da beira do Guaíba, ao quadro que ostenta a foto do scrap da seleção brasileira, tem, alguns postos adiante, o do Jardim. No entanto, a carreira de jogador não foi para frente. Aos 15 anos, ele deixou o tricolor gaúcho. Mudança de rumo. O garoto passou a cursar engenharia civil, quando no segundo ano da faculdade, surgiu a oportunidade de reencontrar a paixão pelo esporte. Aceitou um convite para ser sócio em uma escolinha de futsal, deixou o trabalho em uma construtora e foi cursar educação física. Primeiros passos colorados e tricolores. Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele começou a trabalhar no Internacional, nas categorias de base em 2003. Por lá, conquistou muitos títulos e ajudou na formação de atletas, como Rodrigo Dourado, Eduardo Sassá e Freire. Com a passagem e a experiência acumulada em praticamente todas as categorias inferiores do Colorado, recebeu o convite para se transferir para o arquirrival. No Grêmio, a partir de 2013 teve sucesso mais uma vez, ganhou torneios, trabalhou com jovens como Arthur e Everton, e foi recentemente convocado no Tite para a seleção. Com a saída de Whindersson Moreira, surgiu até a chance de fazer a sua estreia como treinador do profissional, no dia 2 de agosto de 2014, na derrota para o Vitória. Ficou em saída do Grêmio. Com a contratação de Luiz Felipe Scolari, não demorou para Jardim perder espaço no Grêmio. O campeão da Copa de 2002 trouxe dois auxiliares, Ivo Ortman e Flávio Mendoza, em sua comissão técnica. Com isso, ruídos de comunicação começaram a surgir. Ideias contrárias que iam desde situações simples de jogo até abordagens aos atletas. Em uma delas, Felipão não titubeou em dar uma bronca em Jardine durante um treinamento em que divergiam sobre cobranças de escanteio. Scolari foi ríspido e pouco tempo depois Jardine acabou demitido. Estudioso e linha dura. Conhecido por ser um estudioso de futebol, Jardine enfoca bastante o trabalho tático em seus treinamentos. Para comandar as atividades, por exemplo, o técnico pede que o campo da barra funda seja dividido em quadrados marcados no chão, para observar melhor o posicionamento de cada atleta. O treinador também não costuma aliviar na hora de fazer cobranças. Ele costuma puxar a orelha dos jogadores e parar o treinamento diversas vezes para passar suas instruções. Por causa da experiência adquirida nos tempos de futsal, ele também gosta de incentivar os dribles, mesmo em espaços curtos. Para o ano que vem, a promessa é que a rotina seja ainda mais intensa no tricolor paulista. Relação com a base. Por ter trabalhado muito tempo com as categorias de base do São Paulo, o treinador deverá ter mais facilidade para promover os jovens ao profissional do tricolor. Ao contrário de seus antecessores, Jardine não precisará observar os garotos e saberá melhor como e o quanto poderá exigir de cada um.
liberdade tática. Apesar de gostar de ter uma equipe mais ofensiva, Jardine não é o tipo de treinador que fica preso ao sistema tático. Durante o seu trabalho na base, ele precisou muitas vezes trabalhar melhor o sistema defensivo para ter um time competitivo. Onde tudo. Jardine gosta de discutir ideias com os integrantes de sua comissão técnica e se mantém aberto para ouvir opiniões. Em certos momentos, deixa as pessoas à vontade para tomar decisões. Tal postura serve para fazer com que os funcionários fiquem mais unidos e ajuda na hora de ele ganhar o respeito de todos os integrantes do departamento de futebol profissional. São Paulo, curiosidades, técnico, André Jardine. Ótimo. Comentários. 9. 33. Estão 0. Nenhum comentário, ainda, seja o primeiro. Tela A. Tela B. Tela C. Tela B. Tela A. Notícias. Foto. Jogos. Tabela. Notícias. Arrombado. Sai. Chat público ou clique chat. Notícias. Close. 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 946 10 6 AF. Veja como estão as negociações do São Paulo no mercado da bola. Calendário. Papel. Pablo está ajudando o mercado nos últimos dias. Foto. Divulgação /Conmebol. O São Paulo anunciou apenas 2 reforços para 2019, o lateral direito Igor Vinícius e o lateral esquerdo Léo Pelé. Mas a diretoria segue em busca de outros jogadores para reforçar o elenco. Na última semana, o tricolor se movimentou no mercado, mas não conseguiu fechar com ninguém. Nesta semana que inicia, no entanto, o São Paulo quer acelerar as negociações. O atacante Pablo, o lateral direito Victor Ferraz e o volante William Arão ainda estão nos planos da diretoria. Já os meio-campistas Paulo Henrique Danzou e Hernanes são apenas monitorados. Veja abaixo a situação de cada um deles. O tricolor se vê na briga por Pablo. O atacante do Atlético segue na mira do São Paulo. Na semana passada, o tricolor sinalizou ao time paranense a intenção de negociar. E agora, com a desistência do Flamengo, a diretoria do tricolor está otimista em tentar avançar as conversas. O Furacão quer 10 milhões de euros. William Arão segue no radar. A diretoria do São Paulo abriu negociação pelo volante do Flamengo antes das eleições no clube do Rio de Janeiro. Mas depois que Rodolfo Landim foi eleito presidente, as conversas esfriaram. De qualquer forma, o tricolor mantém o interesse e segue esperançoso em poder contratar Arão. À espera de São Paulinho. De olho em Victor Ferraz desde a temporada passada, o São Paulo ofereceu uma troca por Tréo Reis, já que o Santos precisa de um centroavante para suprir a saída de Gabigol. Mas, de acordo com as pessoas próximas ao colombiano, o negócio está parado até que Jorge Sampaoli, que acertou para ser o técnico do time da Baixada Santista, tome conhecimento do elenco que terá em mãos. O profeta é sempre o profeta. Desde que deixou o São Paulo no começo deste ano, Hernanes tem sua situação no eBay Fortune, da China, monitorada constantemente pela diretoria tricolor. O meia tem contrato com os chineses até dezembro de 2019. Sua saída de lá agora é considerada improvável. Mas o radar está ligado. Não é prioridade, mas... Em negociação com o francês Amiens, o espanhol Sevilla para tentar voltar ao Brasil. Ganso está na mira de alguns clubes, como Inter e Flamengo, por exemplo. No São Paulo, o meia não é tido como prioridade, mas sua situação no mercado também está sendo monitorada pela diretoria. São Paulo, negociações, tricolor, mercado da bola, pode, comentários. 52. Tudo 40. Tudo 19. Nenhum comentário, ainda, seja o primeiro. Tela A, tela D, tela C, tela B, tela A. Horas e 25. Notícias. Fora. Jogos. Tabela. Notícias. Arrombado. Sai. Chat público ou clique chat. Notícias. Close. 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 136 a 96 F16. Sorteio define grupos da Libertadores e confrontos da Sul-Americana 2019. Calendário. Papel. Sorteio da Libertadores e da Sul-Americana 2019 será nesta segunda-feira. Foto João Abromata. Nesta segunda-feira, a partir das 22h horário de Brasília, a sede da Conmebol em Luque, Paraguai irá receber
sorteio da Libertadores e da Sul-Americana de 2019. A tradicional cerimônia define os grupos e as fases da Libertadores, além dos confrontos de primeira fase na Sul-Americana. A presença dos clubes nos potes 1 ou 2 do sorteio é definida de acordo com a posição no ranking continental. A Conmebol usa 3 critérios para definir as colocações dos clubes: desempenho na Libertadores nos últimos 10 anos, coeficiente histórico, pontuação no torneio entre 1960 e 2006 e títulos nacionais na última década. 3 clubes brasileiros marcarão presença no primeiro pote da Libertadores, o dos cabeças de chave Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Por outro lado, Flamengo e Internacional estarão no pote 2 junto ao Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana. São Paulo e Atlético, por outro lado, estarão no pote 1 da segunda fase, uma das preliminares. Só é possível ter 2 clubes de um mesmo país em um mesmo grupo caso um tenha se classificado das fases iniciais da Libertadores. Se tratando de Sul-Americana, o sorteio desta segunda-feira irá definir os confrontos da primeira fase. 41 dos 44 clubes já estão classificados, incluindo 6 brasileiros. São eles Botafogo, Santos, Bahia, Fluminense, Corinthians e Chapecoense. O Verdão do Oeste, 14º colocado no Brasileiro, herdou a vaga na tabela deixada pelo título do Furacão no torneio continental. Vale ressaltar que, em 2019, ambas as competições terão final única. A decisão da Libertadores será disputada em Santiago, Chile, enquanto a Sul-Americana conhecerá seu campeão em Lima, Peru. Relembre 11 clubes classificados à Libertadores e à Sul-Americana 2019. Libertadores. Meno Argentina, River Plate, Boca Juniors, Godoy Cruz, Rosário Central, São Lourenço, Huracán e Talleres. Meno Bolívia, Jorge Wilstermann e Strongest. 2 vagas do país ainda estão em aberto. Meno Brasil, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Paranense, São Paulo e Atlético. Meno Chile, Universidade Católica, Concepción, Universidade de Chile e Palestino. Meno Colômbia, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Independiente, Medellín Junior Barranquilla. Meno Equador, Emelec, Barcelona de Guayaquil e Delfim. Meno Paraguai, Olimpia, Cerro Porteño, Libertad Nacional. Meno Peru, Alianza Lima, Gávea, Cristal Garcilaso. Meno Uruguai, Narou, Nacional, Meno Vila Sportivo. Meno Venezuela, Deportivo Lara, Zamora, Caracas e Deportivo La Guaira. Sul-Americana. Meno Argentina, Independiente, Racing, Defensa Y Justicia, União de Santa Fe, Colônia Argentinos Juniors. Meno Bolívia, Guabirá. Outras 3 vagas do país ainda estão em aberto. Meno Brasil, Botafogo, Santos, Bahia, Fluminense, Corinthians e Chapecoense. Meno Chile, Antofagasta, Colo-Colo, União La Calera e União Espanhola. Meno Colômbia, Once Caldas, La Equidad, Rio Negro, Águilas e Deportivo Cali. Meno Equador, Universidade Católica, Macará, Independiente del Valle do Sul. Meno Paraguai, Sol de América, Independiente de Campo Grande, Deportivo Santani e Guarani. Meno Peru, Deportivo Municipal, Escolanto Ancaí, UPS Binacional. Meno Uruguai, Cerro, Liverpool, Montevideo Wanderers e River Plate. Meno Venezuela, Zulia, Mineiro de Guaiana, Monagas e Estudiantes de Mérida. São Paulo, sorteio, grupos, Libertadores, confrontos, Sul-Americana 2019. Pote. Comentários. 8. Tuxo 13. Tuxdon 0. Victory. Width é igual 120. Marcos Paixão. Se vir os 3 reforços de peso, eu acredito no time agora. Se continuar nessa que falar o 10 no mês e não vem ninguém. Vai estar na cara que vamos sair no primeiro confronto de fases. Infelizmente. Dia 17 de dezembro de 2018, 11 horas e 11 minutos e 26 segundos. Tuxup 6. Tuxdon 0. Ponto. Hélio Sarti. Mesmo não sendo de longe o tricolor que todos nos queremos, só de estar em mais uma Libertadores. Dia 17 de dezembro de 2018, 11 horas e 4 minutos e 4 segundos. Tuxup 0. Tuxdon 3. Ponto. Amarildo Ferreira. Vamos acordar diretoria. O São Paulo é muito maior que isso para quem acostumou entrar direto na fase de grupo da Libertadores, agora se contentar com a pré-sacanagem em dia 17 de dezembro de 2018, 10 horas e 49 minutos e 45 segundos. Tuxup 1. Tuxdon 1. Ponto. Jerônimo Santos. Marinho do Grêmio, já.se, ele vai ser o ídolo do São Paulo, ponto, espero que de certo. Dia 17 de dezembro de 2018, 10 horas e 6 minutos e 50 segundos. Tuxup 3. Tuxdon 3.
no OBI. No 300/inferior 76. Esse ano a Libertadores vai ser tensa. Se manter o time sem grandes contratações, vai ser complicado. Dia 17 de dezembro de 2018, 9 horas e 22 minutos e 30 segundos. Dux 8. Dux Dom 0. Victor. 20 é igual 120. Fernando Bueno. Vamos ver se o São Paulo consegue pelo menos passar da primeira fase, mas acho difícil se for o mesmo time que terminou o Brasileiro, um time totalmente previsível. Dia 17 de dezembro de 2018, 9 horas e 9 minutos e 36 segundos. Dux 13. Dux Dom 0. Swift 2. S7B3F3C. Não temos que pensar em adversários. Precisamos voltar a todo vapor com os melhores jogadores à disposição ou voando. Sem reforços hoje meu time seria este: Geo, Velho, Ferraz, Arboleda, Alves, Quintal, Som, Lisieiro, Nene, Ribeto, Snove, Carneiro. Caso este time não estiver no ritmo que o Jardine espera, pode colocar jogadores mais rápidos como ele, Prender ou Igor Gomes. Dia 17 de dezembro de 2018, 8 horas e 55 minutos e 29 segundos. Dom 12. Benedito Marcos F. Qualquer chave em que caia os dificilmente obterá êxito se continuar com esse time elenco de segunda categoria. Pelo andar da carruagem, no tricolor, tudo continuará igual, dada a má vontade do Sacripanta Leco e a inércia exagerada do Raí, o qual, como jogador foi excepcional, mas, como executivo é decepcionante. Dia 17 de dezembro de 2018, 8 horas e 53 minutos e 35 segundos. Dux 5. Dux Dom 2. De barra inferior, 218/inferior C2/inferior Neus/inferior 320x50 pontos de 17 horas e 12. Notícias. Fórum. Jogos. Tabela. Notícias. Arrombar. Sara. Chat. Isocline chat. Notícias. Close. 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 46 a 025230. São Paulo fica sem tetra, mas tem destaques na Copa. Saiba quem. Calendário. Papel. Ao contrário das 3 temporadas anteriores, o São Paulo foi derrotado na decisão da Copa Sub-20. Embora o tetra não tenha vindo menos, o Palmeiras ergueu a taça após empate por 1-1 no tempo normal e vitória nos pênaltis menos. O tricolor mostrou bons valores ao longo do torneio. Toró e Gabriel Sara Foto estão entre eles. Veja quem são as principais promessas para a Copinha em janeiro e possivelmente para o técnico André Jardine usar no profissional ao longo de 2019. O volante G, que também pode atuar como zagueiro, e o goleiro Thiago Couto foram heróis durante os mata-matas da Copa. Expulso ainda no primeiro tempo da Supercopa Sub-20 contra o Palmeiras, vencida há 3 semanas pelo tricolor, Diego, e o capitão enquanto o Alegre mostrou bastante qualidade na saída de bola. Na semifinal, contra o Vasco, marcou o gol que definiu a vitória por 2-1. Já Thiago Couto, acostumado a treinar entre os profissionais na Barra Funda, esteve sempre seguro durante 11 jogos e ainda defendeu cobranças nas disputas de pênalti contra Corinthians, nas quartas 2, e Palmeiras, na final 1. Os têm 19 a 9 devem ser titulares na Copinha. O centroavante Fabinho, dono de 11 títulos na base São Paulina aos 19 anos, marcou 3 gols e foi o artilheiro do São Paulo na Copa ao lado de Toró. Ele já havia feito 3 gols na Supercopa Sub-20 contra o Palmeiras, menos foram 15 no total nesta temporada, mesmo com uma lesão no meio do caminho. É a esperança de gols para a Copinha. Gabriel Sara, camisa 10 do tricolor na Copa, foi citado na última semana como um possível alvo do Barcelona pelo jornal espanhol Sport. Ele marcou 2 gols na campanha e foi um dos melhores do time na decisão contra o Palmeiras. É outra esperança para a Copinha. Autor de 3 gols na campanha, incluindo um na decisão, o atacante Toró parece ser o mais pronto para integrar o elenco profissional. Rápido e driblador, ele tem características que a diretoria procura para 2019. Seria um dos grandes nomes da equipe para a Copinha, mas estará com a seleção brasileira Sub-20 na disputa do sul-americano da categoria. Fora da Copinha, menos o zagueiro Alce Foto é outro que disputará o sul-americano Sub-20 com a seleção ou não poderá disputar a Copinha. Ele tem chance de ser integrado ao elenco profissional após a competição. Rodrigo,
seu parceiro de zaga do Sub-20 ao longo de 2018, não tem mais idade para jogar na base e deve integrar o elenco principal a partir da Florida em janeiro. O lateral direito / zagueiro Duda, o volante Luão, o meia Igor Gomes e os atacantes Antony e Elinho já não disputariam a copinha por fazerem parte do grupo de cima. São Paulo, destaques, tricolor, Copas, pote, comentários. 7. Dux 28. Dux Dom 1. 2. S7B3F3C. Gabriel Sara é até mais promissor que o Toró ao meu ver. É um jogador que corre o campo todo. Motorzinho do time. Jogaria fácil, como segundo volante. Diego é muito interessante pois atua de volante e zagueiro. Jogador que domina o meio de campo, muita força cão de guarda. Fabinho ainda é novo e será o titular na Copas, mas é artilheira nato. Está sempre bem postado e incomoda a defesa. Eu particularmente acho melhor que G. Novaes e Pedro Bertolucci. Dia 17 de dezembro de 2018, 12 horas e 51 minutos e 2 segundos. Dux 2. Dux Dom 0. Boto. Vinicius Pereira. Regis Maia falou, tudo façom Morato Paulinho Vitinho, Sub-17 Marcos Júnior tava jogando muito no Aspirantes e olha que isso, tem 18 anos Fabinho merece uma chance. Dia 17 de dezembro de 2018, 11 horas e 45 minutos e 44 segundos. Dux 2. Dux Dom 0. Boto. Regis Maia. Como gostam de cornetar a maioria da espinha dorsal deste time do Sub-17, o Palmeiras levou ao Sub-20 que colocou na final da Supercopa Sub. Não estando. Arthur e a nossa molecada empatou e podia ter ganho. Morato zagueiro muito, ponto seguro, ponto e sabe sair, ponto jogando Marco Júnior de ponto, lateral, foi bem, ponto de bem apesar de ponto ser volante e dos ponto bons assim como ponto o lateral esquerdo, o Wellington outro bom, ponto jogador fora o Saro. Diego que ponto de bem, ponto sobressaíram. Dia 17 de dezembro de 2018, 11 horas e 11 minutos e 25 segundos. Dux Sub 6. Dux Dom 0. E Constas. Dula. Dos que foram citados no artigo, concordo apenas com o goleiro Thiago Couto, Toró, Gabriel Saraiva, que não foi nem lembrado no texto foi o zagueiro, Morato, que a minha opinião, com um pouco mais de treino da perna esquerda será brilhante. Tem antecipação, cabeceia muito bem, parou praticamente todos os ataques que vieram para seu lado, muito bom posicionamento, dribla bem e é carregador de bola, dando opção adicional ao time para contra-ataques. Ele tá onde? Dia 17 de dezembro de 2018, 11 horas e 6 minutos e 56 segundos. Dux 4. Dux Dom 0. A casa inteirinha pra limpar, banheiro pra Coloco lavar. 1983. Eu vi essa Copa. Destaque apenas para o goleiro Thiago. Esse é o melhor goleiro que já vi na base. Os demais não são nada de destaque, mas podem sim evoluir muito. Ficaria de olho em Fabinho e Diego. Dia 17 de dezembro de 2018, 10 horas e 8 minutos e 5 segundos. Dux 1. Dux Dom 5. Snoopy. 300/inferior 76. Passando para deixar os meus parabéns para as categorias de base do São Paulo, apesar de ter feito um jogo tecnicamente abaixo do esperado ontem, não podemos jogar todo um trabalho no lixo, mas temos que dar continuidade para os garotos, principalmente falando do aproveitamento no time principal. Sar. Dia 17 de dezembro de 2018, 9 horas e 19 minutos e 59 segundos. Dux Sub 6. Dux Dom 1. Boto. É absoluto. Esse time do Sub-20 está muito diferente, tá parecendo os do Aguirre, dando chutão sem calma pra sair jogando. Os tá precisando trazer destaque de outros times entre idades de 17 a 20 anos, como fazia antes. Essa geração não é tão boa como as anteriores, quando entrávamos e ganhávamos tudo. E a culpa não é do técnico, pois no Sub-17, ele era um técnico vitorioso. Perdemos muitos jogadores pro profissional, porque estouraram a idade, e os que ficaram não são tão bons quanto os outros. Dia 17 de dezembro de 2018, 9 horas e 5 minutos e 28 segundos. Dux 2. Dux Dom 19. Tela A. Tela D. Tela C. Tela B. Tela A. Deixa ali, ó. Lá, foi, ó. Olha lá, cadeira lá. Trouxe assim. 24, 29. Notícias. Fórum. Jogos. Tabela. Notícias. Arroba. Sari. Chat Publis ou Clean Chat. Notícias. Close. 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 F81 A3D9 A6. Enciclopédia. Todas as competições. Calendário. Papel.
Por arquivo histórico do São Paulo. Vou, põe pra lá, ó. Especial de fim de Ela ano, vai após lavar. a análise de desempenho do tricolor no campeonato brasileiro, no campeonato paulista, Copa Libertadores, segue um apanhado geral das melhores campanhas do clube em outras tradicionais competições. Enciclopédia completa. São Paulo, enciclopédia, competições. Ele vai lá na rua, mãe. Pode. Comentários. 0. Tuxum 1. Tuxton 0. Ali, vô, tem cadeira lá, Seja ó. o primeiro. Olha lá a cadeira lá, ó. Tamboré prudente. O residencial que você estava esperando. Daqui eu Para levo. investir em novos tempos. Não é lá na rua, vô, não pode. Isso aqui, ó, se entrar lá na rua não pode. Tá proibido na rua lá. Hã? Por quê? Vinte e 33. Notícias. Fórum. Jogos. Tabela. Notícias. Arroba. Sari. Chat publicou clean chat. Notícias. Close. 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 Barra inferior. Imagem. Loading 2. Enciclopédia. Melhores temporadas. Calendário. Papel. Por arquivo histórico do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube possui inúmeras glórias e conquistas. Algumas delas, contudo, podemos facilmente enumerar. São 41 títulos de futebol de competições oficiais. 12 destes em campeonatos internacionais. Somente em 1993 o tricolor conquistou 4 títulos oficiais, todos internacionais e outros 4 não oficiais, menos um recorde até hoje. Porém, os grandes feitos do São Paulo não são somente exibidos em taças e troféus. Muitas vezes belos times deixaram para a posteridade feitos dignos de nota que, entretanto, acabaram perdidos da memória em meio a tantas outras vitórias. Enciclopédia completa. Tratemos aqui então de realçar algumas campanhas marcantes alcançadas pelo São Paulo, temporada por temporada em números gerais, como mandante visitante. São Paulo, enciclopédia, melhores temporadas. Pode. Comentários. 0. Tuxum 4. Tuxton 0. Nenhum comentário, ainda, seja o primeiro. 468x60. Vinte e oito. Notícias. Fórum. Jogos. Tabela. Notícias. Arroba. Sari. Chat publicou clean chat. Notícias. Close. 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 Barra inferior. Imagem. Loading 2. Edmilson avisa que vai trazer investidores para um clube de calendário. Papel. Desde que se aposentou, Edmilson tem uma vida ainda muito ligada ao futebol e sempre com uma atuação bastante forte nos bastidores. Agora o ex-zagueiro barra volante pretende aparecer com uma surpresa para 2019 que deve beneficiar algum clube de São Paulo. Tenho alguma coisa surgindo para o futebol, mas eu prefiro não falar ainda, disse, em entrevista à Gazeta Esportiva, antes de participar do Jogo das Estrelas, evento solidário, promovido por Falcão, em Sorocaba. Apesar do tom enigmático e da tentativa em manter o mistério, Edmilson deu algumas pistas diante da insistência da reportagem no tema. É para o Brasil. Vou trazer investidores para o Brasil, afirmou, antes de completar. Algum clube específico. De São Paulo, encerrou, entre risos, claramente preocupado em não revelar mais nada. O
Obviamente a maior ligação de Edmilson é com o São Paulo Futebol Clube, por toda a história construída, ainda como jogador, o que não garante que seja justamente o tricolor o clube envolvido no projeto do campeão do mundo de 2002 com a seleção brasileira. Em 2018, Edmilson viajou por 18 países em 10 meses, em função de compromissos junto ao Barcelona, de quem é embaixador mundial. Além disso, a Fundação Edmilson conta com 5 polos no Brasil e atende cerca de 1,100 crianças. São Paulo, Edmilson, investidores, clube, Pod. Comentários. 31. Sub 101. Dom 5. Nenhum comentário, ainda, seja o primeiro. www.portalsolar.com 30. Notícias. Fórum. Jogos. Tabela. Notícias. Arroba. Sari. Chat. Listou e chat. Notícias. Close. Barra inferior. Imagem. Loading 2. Lucas Perry fala sobre São Paulo, seleção e lembra, preciso de minutos. Calendário. Papel. Em meio às incertezas sobre o futuro da meta São Paulina, Lucas Perry surge aos 21 anos, como esperança para muitos torcedores, insatisfeitos com as atuações de Sidão e Jean, que se alternaram, como titulares em 2018. Formado nas categorias de base do clube e visto como um atleta extremamente promissor, o jovem de 1,97 m não esconde o desejo de fazer história no tricolor, disputar as Olimpíadas de Tóquio com a seleção brasileira e, quem sabe, alcançar o nível de seus ídolos, Manuel Neuer e Oliver Kahn. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Perry contou sobre como lida com toda essa ansiedade por parte da torcida para vê-lo estrear no profissional, garantindo que tranquilidade é a chave para o sucesso. Treinando no CT da Barra Funda desde 2017, ele aguarda pacientemente por uma oportunidade. Não depende só de mim, depende muito da diretoria, da comissão. Preciso de minutos, preciso jogar. Tendo isso, quero muito fazer história no São Paulo, disse Lucas Perry, que no Sub-20 foi campeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, campeão paulista e campeão da Copa. Sou muito grato à torcida, que em todos os momentos sempre me apoiou. Estou muito tranquilo, sei que tenho uma ansiedade sobre a minha estreia, uma vontade de que eu entre e que eu jogue, mas estou tranquilo, porque sei que tenho que fazer meu trabalho, e quando tiver que acontecer, vou estar preparado para assumir o gol, fazer meu melhor e ajudar o São Paulo a vencer títulos, completou. Apesar de jamais ter atuado no time profissional, Perry viveu os dois lados da moeda no São Paulo desde que foi promovido. No ano passado, acompanhou de perto a luta do time liderado por Hernanes para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2018, viveu a ilusão de acabar com o jejum de títulos do clube, a frustração no segundo turno, mas também pode afirmar de boca cheia que o elenco deu a volta por cima garantindo, ao menos, a vaga na Libertadores, principal objetivo no início da temporada. Abaixo, confira a entrevista exclusiva com Lucas Perry. Análise de 2018. Foi um ano muito bom, ano que evolui bastante, que consegui alcançar algumas metas que tinha estabelecido, participar de mais jogos pelo São Paulo e evoluir muito fisicamente e mentalmente. O ano foi coroado com esse título do Brasileiro de Aspirantes, estava jogando para ganhar ritmo de jogo, conseguimos chegar na final e, graças a Deus, fui importante para o título. Foi um ano muito bom e tenho certeza que em 2019 tem tudo para ser melhor ainda. Inspiração na escola europeia. Eu acredito que com a evolução da posição, todos os goleiros cada vez mais têm que jogar com os pés e se sentir confortáveis de dar opção para os companheiros, construir o jogo desde o começo. Gosto muito dos goleiros alemães, da escola europeia de goleiros, gosto desses fundamentos de 1 contra 1, de fechar ângulo. Tento focar nisso, prefiro defender do que tentar jogar alguma coisa com o pé, porque, primeiramente, a função do goleiro é defender. O goleiro tem que passar segurança antes de mais nada. O goleiro passando segurança para o time tem tudo para sentir mais confiança, atacar mais e conseguir as vitórias. Ídolos. Gosto muito do Neuer, do Oliver Kahn. O Ter Stegen hoje está conseguindo fazer coisas impressionantes no Barcelona. O Leno, também, que acabou de chegar no Arsenal, tem um estilo de defender que aprecio muito. Sempre gostei dos alemães, principalmente do Neuer e do Oliver Kahn. Relacionamento com Zidane e Jean. Os goleiros geralmente são amigos nos times por ficarem muito tempo próximos, muito mais próximos do que com os jogadores de linha. Nos ajudamos muito durante o ano, criamos uma afinidade maior, nos ajudamos bastante, sempre temos discussões, principalmente sobre goleiros, porque é o nosso trabalho, mas também a nossa paixão.
Então, a gente conversa bastante, sim, trocamos muitas ideias. Rogério Ceni. Treinei com ele, como treinador e também quando ele ainda era goleiro do São Paulo. Tenho muita sorte por ter treinado junto e ter sido treinado pelo meu ídolo. Comecei a jogar futebol por causa dele. Foi uma experiência única, tenho muita sorte por isso. Aprendi muito quando ele jogava. Depois, ter sido treinado por ele foi uma experiência maravilhosa. Ele sempre me deu muitos conselhos e, com certeza, consegui absorver muita coisa dele. André Jardine. O Jardine é um grande treinador, a gente trabalhou 3 anos juntos na base, conseguimos ganhar praticamente tudo que disputamos. Ele tem uma mentalidade extremamente vencedora e competitiva, tenho certeza que ele vai passar isso para os jogadores, fazer o treinamento que a gente sempre fazia na base, que é sempre muito competitivo, muito intenso. Tenho certeza que só temos a ganhar com isso. Seleção Olímpica. É um dos objetivos que tenho na minha carreira, sei que para chegar lá preciso jogar, preciso de minutos, é um dos objetivos que tenho. Tenho algumas convocações para a seleção brasileira, sei como funciona. Então, se eu conseguir jogar até 2020 e ter sucesso, tenho certeza que tenho chances de ir. Nas Olimpíadas o Brasil sempre entra como favorito, ainda mais sendo o atual campeão. Acho que tenho boas chances. Libertadores. Depois do ano de 2017, que foi um ano muito difícil para o clube, conseguimos dar a volta por cima e colocar o time na Libertadores. Estamos focados, a expectativa é a melhor possível. Estamos de férias, agora precisamos descansar, mas também temos que nos preparar porque a pré-Libertadores é logo no começo de fevereiro e temos que estar preparados para conseguir passar para a fase de grupos. O São Paulo é um time extremamente adaptado a essa competição, acostumado a jogar essa competição. Tenho certeza que teremos muito sucesso. Férias. Hoje em dia o jogador profissional tem que trabalhar independentemente de estar em férias ou não. Claro que tiramos 4, 5, 6 dias para descansar mesmo, mas depois recomeça o trabalho, porque a temporada de 2019 promete. São Paulo, Lucas Perry, Tricolor, Seleção. Pote. Comentários. 9. Tubes Up 24. Tubes Tom 1. Nenhum comentário, ainda, seja o primeiro. www.portalsolar.com 3707. Notícias. Fórum. Jogos. Tabela. Notícias. Arroba. Sari. Chat Publis ou Clean Chat. Notícias. Close. 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 Barra inferior, imagem. Login 2. Grêmio pode ceder Marinho ao Saulo para ter Rodrigo Caio. Calendário. Papel. Após a polêmica declaração que vazou nas redes sociais neste último fim de semana, em que teria se oferecido ao Flamengo, Marinho pode estar com 11 dias contados no Grêmio. Segundo informações apuradas por Rodrigo Bueno, comentarista dos canais Fox Sports, o atacante já integrava uma lista de negociáveis do Imortal e agora terá mais chances de ser envolvido em tratativas por reforços no tricolor. E uma dessas possibilidades pode ser o São Paulo. Segundo informações do jornalista, o Grêmio tentará envolver o atacante em acerto para ter Rodrigo Caio, do São Paulo. O zagueiro seria um dos alvos do técnico Renato Portaluppi, em uma negociação envolvendo os dois clubes poderia se iniciar em breve. Além da chegada de Marinho ao Morumbi, o clube de Porto Alegre estuda ainda uma compensação financeira. Atualmente, a multa rescisória para tirar o defensor do time paulista está na casa dos 18 milhões de euros. São Paulo, Grêmio, Marinho, Tricolor, Rodrigo Caio, Pote. Comentários. 47. Tubes Sub 30. Tubes Dom 75. Nenhum comentário, ainda, seja o primeiro. 468x60. Notícias. Fórum. Jogos. Tabela. Notícias. Arroba. Sari. Chat Publis ou Clean Chat. Notícias. Close. Close. Barra inferior. Imagem. Loading 2. Atlético confirma interesse de São Paulo, Palmeiras e Florida por Pablo. Calendário. Papel. Em entrevista ao Globoesporte.com, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Mário Celso Petraglia, se negou a revelar o conteúdo das negociações por Pablo, mas confirmou que Palmeiras, São Paulo e Flamengo são os times que fizeram contato para ficar com o jogador em 2019. É uma janela que não temos muitos negócios
mas tivemos algumas ofertas pelo nosso atacante Pablo. Me reservo no direito de não veicular as conversas. Se o Flamengo, ou São Paulo, ou Palmeiras, ou uns clubes de fora entenderem que devem divulgar, problema deles. Nós mantemos essa política, disse o dirigente do Furacão. Destes, o Flamengo deixou a concorrência devido aos altos valores pedidos, cerca de 10 milhões de euros, mas o tricolor paulista segue. Temos vários clubes interessados, o São Paulo também tem interesse e estamos conversando, afirmou Petraglia, negando qualquer atrito com a diretoria do clube paulista, algo que poderia dificultar a negociação. É uma grande mentira, fake news que Atlético e São Paulo não se entendem. Temos o maior relacionamento com o São Paulo. Claro que às vezes a gente diverge, conflitos aparecem, mas há um grande respeito. O São Paulo sempre foi um exemplo para nós, um espelho para a nossa administração, completou Petraglia, que está em Luque, no Paraguai, onde será feito nesta segunda-feira, 17, o sorteio da Libertadores 2019. São Paulo, Atlético, confirma, interesse, pago, clubes, pode, comentários, 22.